Oi, gente! Hoje eu vou contar para vocês uma história diferente, é um vídeo diferente. Eu vou contar uma história que é muito pessoal para mim, mas que tem elementos de sobrenatural. Fica aí para você escutar essa história porque é incrível e fica até o final. Quem eu quero não me quer. Vou contar para vocês da paixão que eu sentia pela minha avó, da ligação muito próxima que eu tinha com ela e o que resultou numa experiência sobrenatural, diria, após a sua morte. Minha avó chamava-se Aldamir, mas ela não gostava do nome dela. Ela dizia que não se sabia dizer se o nome era de homem ou de mulher. Então, ela preferia ser chamada de Mimi. E foi assim que nós conhecemos ela e todos os netos sempre chamavam ela de vovó Mimi. A vovó Mimi teve 5 filhos e ela dizia que eu era a 6ª filha, especialmente porque eu era a mais velha da minha geração e fui criada com ela até os 10 anos de idade. Minha mãe tinha que ir trabalhar para o escritório e a minha avó criava caso com todas as babás que a minha mãe arrumava para cuidar de mim, porque elas nunca faziam nada direito ou não estavam à altura do que ela esperava para cuidar da neta dela. Minha avó tanto fez, tanto brigou, tanto reclamou das babás que minha mãe cedeu e eu fui morar na casa da minha avó, de pequenininha. A casa da minha avó era um quartinho de uns 20 metros quadrados, que tinha banheiro coletivo e o quartinho tinha uma geladeira, um fogãozinho, uma mesinha de centro bem pequena para a gente fazer as nossas refeições e uma cama de solteiro. Como o banheiro era coletivo para todas as pessoas do andar, de noite, se eu precisasse fazer minhas necessidades, eu tinha que usar um piniquinho. E a minha avó, então, de manhã, esvaziava o piniquinho no banheiro. A gente dormia junto, uma com a cabeça para o pé, outra com a cabeça para a cabeça da cama. Mas, apesar de todas essas dificuldades, eu não trocaria essa vivência com a minha avó por nada nesse mundo. Ela me ensinou meus princípios morais, meus princípios éticos e me deu educação. Me ensinou músicas, a gente cantava cantigas de roda junto, me ensinou a ler, a escrever, a ler a Bíblia, fazíamos teatrinho de fantoche em caixas de sapato, me ensinou a fazer rabiola de pipa, que depois eu soltava da varandinha do quarto dela. Quem eu quero não me quer. Quem me quer manda. Ou então a gente soltava no parque, onde ela me levava sempre, e de lá ela me arrastava nas folhas de palmeira que estavam caídas no parque. Então ela vinha me puxando, me arrastando com as folhas de palmeira. Me incentivava a tocar flauta, a flauta doce, me incentivava a fazer poesias. Quando a gente caminhava na rua, ela ia toda orgulhosa, se encontrava alguém, ela falava, faz uma poesia para a moça, faz, filhinha, e dava uma palavra para eu fazer uma poesia de repente, assim, para a moça. Ou então ela me levava para tocar flauta doce para o padeiro da vizinhança. Me ensinou como escovar os dentes direito e como tomar um bom banho. Ela era muito amável, mas era bastante severa, rígida. Então, ela tomava conta de mim no banho, inclusive porque era banheiro coletivo, então ela ia comigo para tomar banho e ela ficava de lá. Filhinha, não faz carinho no cabelo, tem que esfregar o couro cabeludo, é assim que se faz, para limpar o cabelo direito. Me ensinou até taquigrafia, que eu nunca usei, mas eu aprendi, eu já não lembro mais. E me levava para a igreja, para a escola dominical, ou quando ela virou adventista, me levava para a escola sabatina.
todas as semanas. Também me levava para a escola, não sem antes reclamar horrores, porque meu cabelo embaraçava muito e ela reclamava que a minha mãe não cortava meu cabelo mais curto. Então ela penteava o cabelo reclamando, mas me levava para a escola todos os dias, não sem antes parar numa loja de noivas que tinha no caminho e me fazer entregar um desenho que eu tinha feito de um modelito para nova noiva. E as moças botavam na vitrine. Só deixava eu ver televisão por um determinado número de horas. Depois disso, eu tinha que desligar e procurar fazer algo mais produtivo. Toda semana ela comprava bifes de fígado num moço que vendia numa carrocinha da esquina. Ela dizia que era para me dar mais cor, para fortalecer o sangue. Comprava mel, as frutas que ela tinha condições de comprar, pagava a moça do Yakult para entregar lá em casa todo mês. E enquanto ela arrumava a casa, ela ficava sempre cantando essa música aqui de fundos, que me lembra tanto ela. Quem me quer mandei embora, e por isso eu já nem sei. Só fui descobrir qual era essa música há pouco tempo, porque sempre eu só tinha ouvido da boca da minha avó, ela cantada na boca da minha avó. Me lembra tanto ela. Pois então, quando a minha avó morreu, eu já estava na Inglaterra. Mora comigo. Por onde anda quem me quer? Quem não me quer, onde andará? E eu descobri da pior forma possível. Eu descobri por e-mail. Eu cheguei na segunda-feira de manhã no trabalho e tinha um e-mail da minha prima Alessa, escrito para toda a família, lamentando a perda da nossa avó. E eu vi aquilo e quase tive um treco, porque a gente era muito próxima, ela era para mim uma segunda mãe, e vocês podem imaginar, a gente morou junta, dividia a cama junta, fazia tudo junto, foi um baque. Acho que a nossa ligação ia além dessa existência. Ela costumava dizer que eu era a reencarnação de uma tal de Lelena, que era uma tia que havia cuidado dela quando ela era pequena, e ela dizia que, como eu agora era a Lelena reencarnada, ela só estava retribuindo todo o carinho que a Lelena tinha dedicado a ela. Depois que eu cresci e saí da casa da minha avó, eu sempre estava em contato com ela, consultava ela com os meus problemas, levava para ela rosas chá, que era a rosa da cor preferida dela, ou então levava o McLanche Feliz, que ela adorava. A minha avó morreu com 85 anos, completamente sã, completamente senhora das suas faculdades mentais, a não ser por confundir os nomes dos filhos e dos netos. Ela falava Annalise, Maris, Alcione, não, Ana Maria. Ficava assim, esquecia o nome, né? Isso é comum. Bom, o início da derrocada, digamos assim, foi depois que eu cheguei à Inglaterra para morar, em 2003, eu soube que a minha avó tinha caído e quebrado o fêmur. Ela foi para o hospital, fez uma operação, se recuperou, voltou para casa. Eu ainda brinquei no telefone com ela. Eu falei, vó, você vai ficar com uma cicatriz igual a minha, porque eu também quebrei o fêmur quando era adolescente, né? Aí ela saiu do hospital depois da operação e não pôde morar mais sozinha. Quer dizer, a família toda ficava preocupada com ela, porque tinha o perigo dela cair de novo e não conseguir pedir ajuda. Então ela morou um tempinho com a minha mãe, acho que morou um tempinho com uma outra tia minha, mas a minha avó era teimosa. Ela não queria dar trabalho para ninguém e logo ela deu um jeito de arrumar uma casa de repouso. Foi uma casa de repouso boa, de qualidade, para ela ir morar sozinha. Um amor qualquer
só começou a piorar. Ela teve uma infecção na bexiga, parece que a bexiga dela estava com muita perfuração e misturando a urina com sangue, não sei. E ela foi para o hospital, de onde ela teve uma infecção generalizada e ela foi para a UTI do hospital com uma infecção seríssima. E isso era dezembro. Vocês podem imaginar como eu fiquei arrasada e super preocupada. Eu não podia ir para o Brasil de uma hora para outra. Eu tinha marcado de ir para o Brasil em fevereiro e estávamos em dezembro. E não podia porque eu estava num trabalho relativamente novo, num país novo. Então fiquei cheia de preocupação daqui, sabendo que a minha avó, mãezinha, estava hospitalizada no Brasil. Eu lembro que a minha mãe conseguiu entrar às escondidas na UTI com o telefone celular, porque era proibido, então ela entrou sorrateiramente e encostou o telefone celular na orelha da minha avó e eu disse a ela: vó, aguenta aí, vó, eu já tô chegando em fevereiro, espera aí. E diz a minha mãe que ela mexeu os olhos, sabe, sob as pálpebras. A essa altura a gente não tinha noção se ela estava escutando ou não. Ela estava na UTI, realmente. E entre muitas visitas, uma outra tia minha plastificou a poesia que eu tinha feito para ela, para os olhos dela, e botou do lado, na cabeceira da cama dela. E as pessoas iam visitá-la e era muito triste. Eu ouvia tudo isso e ficava super preocupada. Então, um sábado, a minha mãe me ligou e me disse que a minha avó tinha melhorado. Sabe, eu fiquei cheia de esperança. Claro que ela ainda estava fraca, mas ela já tinha saído da UTI e já tinha ido para o quarto. As funções básicas dela tinham melhorado. Então, fiquei super feliz, entusiasmada que agora ela ia para frente. Então, gente, na noite seguinte eu sonhei com a minha avó. A minha avó estava no sonho encolhida assim num cantinho e ela me dizia: filhinha, fala mais uma vez para a vovó que você ama a vovó. E eu, em sonho, disse a ela: para de falar besteira, vó. Eu já sei que você está até melhorando, já tive notícias. E então eu senti, literalmente, claramente, alguma coisa puxar devagarzinho a minha coberta para baixo, me descobrir um pouco. E aquilo me assustou e eu acordei. E eu fiquei assustada um pouco, esperei aquilo passar. E depois voltei a dormir. E nessa noite, apesar de tudo indicar o contrário, a minha avó faleceu. Gente, eu chego até a me arrepiar quando eu lembro disso, quando eu conto isso. Porque eu acho que eu tive uma experiência de morte compartilhada, eu não sei exatamente qual é o termo, com a minha avó. Eu acho que o espírito da minha avó atravessou os oceanos só para me dizer adeus. Eu gostaria de terminar aqui com esse conto, essa história real, com a poesia que eu fiz para minha avó e que tinha ficado plastificada ao lado da cama dela e que eu acho que foi a última coisa que ela teve contato. Conheci dois olhos marotos, conheci dois olhos serenos, qual entardecer eram mornos, estes teus olhos morenos. Em vão busquei me salvar, procurei sombra ou cerração, só encontrei sol eterno, genuína sedução. E logo entre nós vi nascer os laços de uma paixão. Meu coração e teus olhos
teus olhos em meu coração. E diante tamanha beleza, pensei em me deleitar nas duas únicas pétalas das flores do teu olhar. Queria guardá-las para mim, para quando a saudade apertar, nos teus olhos, vovó, mirar e encontrar dois querubins. Mas se é egoísmo querê-los assim, e como querubins podem voar, quando Deus deles precisar, espero que os faça habitar em doce e eterno jardim. E para conter meu pesar, neste manto estrelado, que duas novas estrelas possam brilhar para mim. Onde andará? Que será de suas vidas? Da minha vida, o que será?